Agora a gente fala sobre o mercado de trabalho, especificamente para quem já passou dos 40 anos e está encontrando alguma dificuldade para se recolocar no mercado. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a jornalista e articulista Cristina Monte. Cristina, seja bem-vinda ao 2.1. Obrigada, Ibrahim. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Cristina, a gente te convidou para cá porque nossa produção, leu um artigo seu no seu site, cristinamonte.com.br, que você questionava, há vagas para os quarentões? E aí eu te pergunto, há vagas para os quarentões? Eu tenho uma boa notícia para quem já passou dos 40, 50 anos. Sim, Brian, há uma tendência de mudança cultural e vários fatores contribuem para que o pessoal com mais de 40, 50 até 60 anos seja contratado. Se você quiser, eu posso falar alguns fatores, né? Que são, por exemplo, a gente tem aí, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a nossa vida está ficando maior, né? Hoje a expectativa de vida aumentou aí até os 76 anos, é mais ou menos a data aí de idade que o IBGE coloca. Isso significa que nós estamos vivendo mais e hoje em dia uma pessoa de 40 anos, ela ainda está muito jovem. Né? Você vê que o mercado de trabalho, até uns anos atrás, uma década ou 2 décadas atrás, tinha muita resistência, até preconceito com os que tinham mais de 40 anos. A pessoa fazia 40 anos, quer dizer, no auge da sua plenitude de sabedoria, de experiência de vida, e era praticamente cortado do mercado de trabalho. Essa realidade vem mudando, justamente pela questão da expectativa de vida, pela reforma da Previdência Social, que também obriga com que as pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho, e também pela crise que nós vivemos aí nos últimos 4 anos, que impactou muito o mercado de trabalho, muita gente saiu do mercado de trabalho e todos nós precisamos sobreviver. Então, essas pessoas também estão retornando ao mercado de trabalho. As empresas estão passando por essa readequação de cultura em questão de valorizar ou até incluir mais esses profissionais com mais de 40 anos, por exemplo, porque o que a gente ouve falar, Cristina, por exemplo, é que pessoas com essa idade podem encontrar, sim, uma certa dificuldade pela idade, não pela capacidade, mas as empresas, elas estão tendo essa visão que você falou, de que vamos contratar alguém mais experiente, alguém com mais... É uma realidade? Está mudando, né? Você sabe que cultura a gente não muda do dia para a noite, né? É todo um processo. A gente vem observando nos últimos anos que tem havido algumas empresas, grandes empresas, que já estão, inclusive, tendo programas. Eu trouxe aqui algumas empresas para mencionar, que, por exemplo, a TOTS, que é uma desenvolvedora de software. Isso aqui são informações que eu recolhi numa reportagem da revista Veja Online, aqui em fevereiro, que, inclusive, foi embasamento para o meu artigo, que você menciona, e que ela já conta, por exemplo, com um programa chamado Geração Sênior, que é justamente voltado para as pessoas dessa idade. Tem a Cencosud, também Brasil, que ela é dona da rede G Barbosa, que também mantém o programa Talentos Experientes. Achei muito bonito o nome, né? Talentos Experientes. E o grupo DPSP, que é da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo, que também criou o Farma 50+. Então você vê que as empresas, elas já estão ligadas nesse contexto. Por que também? Você sabe, Ibrahim, que o jovem de hoje em dia, a maior parte dos jovens, diferentemente das gerações anteriores, das décadas anteriores, ele não é muito apegado. Ele tem uma facilidade muito grande de mudar de emprego, de mudar de negócio, né? Hoje a gente tem grande parte dos jovens partindo para o empreendedorismo. E as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que têm mais de 40, 50 anos, são mais comprometidos. Então, são pessoas que já têm algumas habilidades comportamentais, né? E também as soft skills, que a gente costuma dizer, mais desenvolvidas. Então, ele procura resolver na questão de resolução de problemas, na questão de pontualidade, na questão de gestão de tempo. São pessoas que já tem mais facilidade, enquanto o jovem, ele não se apega muito. Se ele tiver uma oportunidade melhor de emprego, ele muda com mais facilidade. As pessoas mais velhas, não, elas têm um maior comprometimento. Então, isso também, acho que depõe a favor das pessoas com mais de 40, 50 anos. Um perfil assim que você cita de modo geral e até relacionado também à questão do, digamos assim, a pessoa que tem mais de 40 anos, ela tem uma maturidade profissional mais interessante, que pode, inclusive, contribuir com as gerações mais novas. Exatamente. Né? A ideia é exatamente essa, Ibrahim, é ter times sinergéticos no trabalho, né? Você contar
a facilidade, por exemplo, a gente tem alguns pontos negativos também na contratação das pessoas com mais idade, porque elas têm mais dificuldade em lidar com a nova tecnologia. É isso que a gente vai... Os mais velhos também, eles têm um problema maior de hierarquia, porque às vezes não é muito fácil você ter mais idade e ter um gerente, um líder muito mais novo. Então, existe aí uma questão de comportamento aí que é um pouco mais complicada. E o mais importante também é que a pessoa com mais idade, ela representa também um custo maior para a empresa por causa das doenças normais da fase da vida, né? Depois dos 50 anos, 60 anos, geralmente a gente desenvolve algum tipo de doença e tal. Então, isso tudo tem que ser avaliado, o custo-benefício da contratação dessa pessoa mais velha. Mas, por outro lado, a questão da sinergia que eu me refiro é o seguinte, é você ter pessoas jovens que estão chegando com muita facilidade com as novas tecnologias, com uma energia muito grande, mas também aliar com o conhecimento e a experiência das pessoas que têm mais idade. Então, acho que aí você forma um time bacana aí na sua empresa. E antes da gente continuar, eu quero convidar você que está assistindo a gente para participar dessa conversa, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que aparece agora na sua tela, também no nosso direct, no Instagram, ou na nossa transmissão, também pelo Facebook. Você pode mandar sua pergunta, que a Cristina está aqui para responder. Agora, Cristina, uma coisa que me chamou a atenção também no seu artigo foi o seu testemunho. Você disse que você também teve uma certa dificuldade para se encontrar em um primeiro momento aí no mercado de trabalho. Como é que foi a tua experiência pessoal nesse sentido? É verdade, Brem, porque quando a gente tem 18 anos, a gente às vezes tem dificuldade de descobrir o que a gente realmente quer fazer, quais são os nossos talentos, quais são as nossas habilidades. Então, é muito normal um jovem começar uma faculdade, por exemplo, de administração, depois partir para culinária e depois fazer engenharia civil, né? A gente tem vários casos, eu tenho filhos jovens também, já adultos, e a gente tem acompanhado aí os amigos que mudam muito de profissão. No meu caso também não foi diferente. Eu, por uma questão de dificuldade de entrar, na época eu não tinha condições de bancar uma faculdade particular, não tive oportunidade de fazer o meu curso superior e fui fazer muito depois, quando eu já tinha meu segundo filho, mas sempre tive uma queda para jornalismo, me formei em jornalismo, mas também sou recém-saída dos bancos escolares, porque acabei de me formar na Universidade Federal do Amazonas aqui em História, né? Então, há 2 anos eu saí, eu entrei na faculdade com 40 e poucos anos, quase 45 anos, 46 anos, e fui cursar História na Federal. E passei por esse processo também de estágio, que inclusive eu também trago para você uma informação do Centro de Integração Empresa-Escola, do CIE, famoso CIE, que fez uma pesquisa apontando que entre 2017 e 2018 houve um aumento de 5% de estágios entre pessoas de 40 a 50 anos. Então você vê que as pessoas elas estão voltando a estudar por uma série de razões. Por exemplo, a pessoa que não conseguiu fazer uma faculdade, né? Ela trabalhou a vida inteira, ela tinha curso técnico, ela tinha uma profissão, mas ela sempre teve aquele anseio, aquele desejo de ter uma faculdade. Então, muitas pessoas que estão nessa fase de vida após os 40 anos estão retornando para os bancos para uma satisfação até pessoal também. Não só profissional, que é uma questão de sobrevivência, da gente precisar trabalhar, mas também por uma questão pessoal de realizar o sonho da faculdade. Até aposentados, né, Cristina? A gente vê que começam uma faculdade após a aposentadoria, a fase da aposentadoria, então não significa necessariamente o pensamento no dinheiro, né, no financeiro. Exatamente. Não, pelo contrário, eu acho que é uma questão de satisfação pessoal. Como a gente estava comentando, às vezes com 18, 20 anos a gente não sabe muito bem o que vai fazer. A primeira faculdade, Brem, geralmente é uma exigência nossa e da sociedade, dos nossos pais, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se dar bem na sua carreira, você tem que, enfim, se desempenhar aí no mercado de trabalho. A segunda faculdade geralmente é uma questão de gosto mesmo. Você já desenvolveu as suas habilidades, você já está até feliz, não significa que você precisa estar infeliz na sua profissão, mas a vida é muito longa. Com a expectativa maior aí do IBGE, a gente quer fazer outras coisas, quer aprender outras profissões também. Agora, só para a gente finalizar, eu quero só falar um pouquinho aqui do teu currículo para o nosso público. A Cristina, gente, é jornalista, especialista em comunicação empresarial pela Casper Libero, ela é em responsabilidade social pela FUCAP, também em divulgação científica em saúde na Amazônia pela Fiocruz
e, como ela falou, jornalista e também graduada em História. Para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma dica para os profissionais que já passaram de uma certa idade e acham que já não tem mais lugar no mercado, já estão aí com a autoestima um pouquinho lá embaixo, porque já tentaram por alguma porta e não aconteceu, mas no sentido de reinvenção profissional nessa fase da vida. Qual é a tua grande dica? Olha, você falou a palavra-chave, é reinvenção. Primeiro lugar, humildade para aprender. Hoje você precisa ter vontade de aprender. Tá difícil para todo mundo, para jovens e também para quem já tem mais de 40, 50 anos. Mas a grande dica é se reinventar. Estudar é para a vida toda. Hoje em dia a gente tem que ter consciência que estudar não é fazer um curso de doutorado ou uma faculdade, mas estar o tempo todo se especializando. Você sabe que com a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, que é essa revolução tecnológica, os trabalhos e as formas de fazer trabalho, as profissões estão mudando muito. Então a dica é, para quem tem mais idade, procurar se antenar com as novidades tecnológicas, por mais difícil que seja, aprender sempre e ter humildade em recomeçar. Perfeito, Cristina, muito obrigado. Tá aí as dicas da Cristina para você que quer se adequar a essa indústria 4.0. Quero agradecer jornalista e articulista Cristina Monte pela sua presença aqui no 2.1. Um ótimo dia para todos nós.